Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Mactub Seguros, a sua corretora de planos de saúde. Fala, José. E aí, João? Graças a Deus, tudo em ordem, e você? Tudo em paz. José, vamos conversar sobre qual assunto hoje? Carência, João. Carências é um belo Sensacional, assunto, né? perfeito. Muitos clientes, sem dúvida. Exatamente. Maravilha. Então começa, José. Não, eu vou pedir para você explicar para a audiência como assim comprar carências, né? Imaginando o seguinte cenário, José. Uma pessoa que não tem a plano atual e está entrando numa operadora. Ela entra com o que a gente chama de carências contratuais. Regulamentadas pela ANS. Perfeito. Essas carências contratuais são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde. E quais são? Isso. Vamos lá. 24 horas para urgência e emergência. Ou seja, você acabou de assinar o contrato, você já pode usar o PS para urgência e emergência. Saiu a sua carteirinha, um dia depois você pode usar o pronto-socorro. Isso. Perfeito. Depois disso, 30 dias para consultas simples, consultas com o médico, 30 dias para exames simples e 6 meses para exames complexos e cirurgia. Perfeito. 300 dias para parto, 10 meses, e 2 anos para carências pré-existentes. Essas são as carências contratuais. Ótimo. Porém, José, as operadoras sempre têm uma carência promocional para quem não tem plano anterior, tá? Que é uma pequena redução de tudo que eu falei. Depende da estratégia comercial de operadora para operadora. Esse cenário, José, é para quem não tem plano anterior. Perfeito? Correto. Maravilha. Correto. Agora, imaginando um outro cenário. Eu estou na operadora X e quero ir para a operadora Y. Existe a compra de carências pela operadora de destino. Isso. Perfeito, José? Essa compra de carências, ela não é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde. É uma gentileza comercial Entre da elas. operadora de destino. Perfeito. E existem algumas regras. Primeiro a gente pode começar, tá bom, tá comprando o quê? Tá pagando o quê? Né? A gente fala compra de carências, mas não tá pagando nada. Na verdade, o usuário passa para a operadora, para a nova operadora, sem carências. Demonstrando que ficou um período na operadora anterior, onde ele já cumpriu as carências contratuais. Perfeito. Existe aí um monte de regras, de operadora para operadora, para que elas se regulamentam entre si para essa compra de carência. Principalmente, por exemplo, congeneridade. É um ponto extremamente importante. Exemplo, você tem um plano em enfermaria, tá? Você está indo para a operadora X num plano enfermaria, congênere. Meu plano ele é regional, estou indo para uma operadora regional. Ótimo, compra de carências. Meu plano é regional, estou indo para um plano nacional. Opa, Tem que tomar cuidado. nem todas compram. Nem todas. Você tem que avaliar se a operadora de destino compra carências daquele produto que você se É encontra. muito importante que o cliente saiba disso, porque se o corretor cometer um erro, pode colocar em risco toda a contratação, né? Qual é o risco? Você entrar com carências. Quando você for precisar, você não ter direito. E lembrem, você já cumpriu essas carências. Um bom corretor de plano de saúde, ele sabe exatamente qual é a congeneridade e o que ele pode te ofertar. A Mactub Seguros tem esse treinamento com toda a sua equipe e uma capacidade tremenda para isso. Exatamente. Que é simplesmente saber transferir as suas carências já cumpridas para a nova operadora. Perfeito. Simples assim. Algumas coisas não são compradas. Por exemplo, tá? Imaginando o seguinte cenário, você está num contrato de 2 a 29 vidas, tá? E existe uma mulher grávida. E você quer migrar para uma nova operadora. Existem operadoras que compram a carência de parto, tá? A partir, por exemplo, de 11 vidas, e tem muitas operadoras que não compram o parto, a carência de parto, não compram até 29 vidas. Então, é um outro cuidado muito importante que você tem que ter. Com gravidez dentro da pólice. Não é, José? Meu Deus! É um risco. É um risco. Seguros é determinado por risco. Análise de risco. Perfeito. Parece complicado, mas na mão de um bom consultor, treinado, capacitado, dentro de uma empresa com estrutura, é muito simples. Você fica muito seguro.
Muito bem. O que mais a gente pode falar sobre carência, José? Olha, eu acho que nessa abordagem, só a troca entre categorias também seria importante você Muito falar um legal pouco você sobre falar. isso. A Mactub Seguros, ela classifica categorias, lembrando o que é categoria. Categoria, pessoal, é sempre, cada categoria é uma rede de credenciados. Hospitais, Isso. laboratórios, médicos credenciados. Então, a Mactub classifica de categoria A até categoria E. O que é isso? Numa categoria A, você tem, por exemplo, Einstein, Sírio, Laboratório Fleury, Pronto. médicos dessa categoria. Isso. Numa categoria B, você não tem Einstein, Sírio e Laboratório Fleury, tem todos os outros laboratórios e hospitais, completo. Exatamente. Maravilha. Na categoria C, perde alguns hospitais e aí você continua com os outros hospitais. Então, isso é normal. Perfeito. Agora, voltando para a compra de carências, que é o nosso assunto. Isso. E aí tem que tomar muito cuidado e você tem que ter um corretor de conhecimento e estrutura, e uma corretora de estrutura para te dar suporte. Eu estou repetindo isso muitas vezes para você tomar cuidado. A gente não está brincando. É porque a gente acompanha muitos erros no mercado, do né? céu. Então, quando a gente fala cuidado, tal, tem que ter isso, tem que ter. Porque a gente sabe, né, que aquele corretor que trabalha eventualmente, e você pode cair na mão de uma pessoa assim, que não quer te fazer mal, não quer te prejudicar, mas ele não tem conhecimento e pode colocar você em risco. Ele não sabe o que faz, é exatamente isso. Exatamente. Então, fazendo algumas análises. Por exemplo, você se encontra na categoria B. E eu quero ir para a categoria A. Eu quero Einstein e Sírio. Maravilha, tá tudo certo. Nem tudo, Em né? algumas operadoras, sim. Em outras, não tem compra de carência. Isso. Rapidamente, eu não vou citar nomes de operadoras, mas é a estratégia de cada uma delas. Estratégia comercial. Perfeito. Tem operadoras que compram as carências se você está numa categoria B para A. Maravilha, tudo certo. Outras operadoras, o que vai acontecer? Não compram carência para categoria A. Então você migra para esse novo plano e você não tem cobertura no Einstein, no Sírio e no Fleury. Entra em carência contratual. Porém, na categoria anterior que você já tinha direito, você está tranquilo e tem cobertura total. Existe uma outra operadora, por exemplo, que eu já vi, você já viu, clientes batendo a cabeça e desesperados, porque não é assim a regra dela. Você está numa categoria B, você quer ir para a categoria daquela seguradora A, você entra com carência contratual para tudo. Para tudo. Não é que você fica só com carências para a categoria A. Não, é para tudo. Porque algumas fazem uma coisa lógica, né? Você tá indo para A, então tá bom, você não tinha A, então toda a categoria A para você não tem carência. Você vai ter que cumprir ainda as carências. Exatamente. E na categoria B que você já estava, ok, você pode usar à vontade. Mas nessa operadora não é assim. Você fica com carências em tudo. Cuidado, pessoal. Você tem que ter o atendimento, a consultoria de um profissional de qualidade. Isso é muito importante. Que saiba o que está fazendo. Exato. Ele tem a sua vida nas mãos, literalmente. Aliás, nós definimos uma estratégia para que o cliente, né, a população em geral, identifique exatamente esse corretor, saiba exatamente se esse corretor é um corretor eventual ou se é realmente um corretor profissional de do mercado. mercado. Exatamente. Que é o seguinte, pergunte o nome da corretora dele e depois peça o e-mail. Se o Perfeito. e-mail for o e-mail da corretora, ok. Agora, se o e-mail for um e-mail genérico que não tem nada a ver com o nome da corretora, Sai correndo. sai correndo. Ele- É problema. Ele não tem a devida experiência para te atender e te conduzir com extrema segurança para uma contratação tranquila, feliz, com tudo que você merece. Exatamente. Não é, José? Por isso que todos os nossos corretores aqui têm e-mail da corretora. Mas é claro, não só e-mail, treinamento. Aliás, José, nós temos uma formação de corretores. Exatamente. Aliás, a única, né? Sim. É a única formação de corretores de plano de saúde, porque nós somos especializados em plano de saúde, do mercado. Aqui é o único lugar que uma pessoa entra sem saber nada e em 3 meses, 6 meses sai daqui sabendo tudo de plano de saúde. E com o suporte da nossa corretora. De justa- todo o TI, de todo o CRM, de tudo. De tudo.
Falando ainda de carências, o que mais temos aí para abordar, José? Então, Uma coisa muito importante, bem lembrado, tá? Agora tem algumas flutuações. Em contratos empresariais acima de 30 vidas, José, você não tem carência para absolutamente nada. Isto é uma normativa da Agência Nacional de Saúde. Então, passou de 30 vidas no contrato, não tem carência para parto, não tem carência, inclusive, para pré-existente, José. Olha que verdade. interessante. É. Tudo bem. Isso é um assunto... Mas cabe dar um... Isso. É porque- Cabe, fala, vai, Porque, fala. na verdade, é assim. A regra da ANS, É clara. ela é clara. Acima de 29 vidas, ou seja, acima de 30 vidas, Não tem carência de pré-existente. não tem tá na carência norma. nenhuma. Tá lá. Mas o que acontece But- é que eles pedem para que você faça uma DS, uma declaração de saúde, e obrigam você a colocar tudo lá. Né? Então você tem que dizer que tem uma pessoa dentro da empresa que está com problema sério, grave, uma pré-existente, e aí na hora que eles analisam, eles não dizem que não pode, mas eles declinam da proposta. Pois é, isso acontece. Acontece. E é muito inteligente, por isso que, novamente, mais uma vez, você precisa de um excelente corretor, de uma excelente corretora, Maktub Seguros. Escreve aí que vai te conduzir perfeitamente nisso para que você não perca nenhum direito adquirido. Exatamente. Nenhum. João, eu acho que falta muito pouca coisa para a gente abordar. Tem mais uma, José. Então vai lá. É só um comecinho, porque é um assunto muito detalhado, complexo, tá? Que são doenças pré-existentes, ok? Sim. Só para vocês entenderem. Você está... Primeiro vamos definir o que é uma carência de doença pré-existente segundo a Agência Nacional de Saúde. O que é a definição De doença pré-existente. de doença pré-existente? É que no ato da contratação você saiba da doença. Perfeito. Ou está em tratamento da mesma. Se você já está em tratamento, você já sabe. Se você simplesmente não souber, não tiver conhecimento, mesmo que ela já esteja presente e você não sabe, ela não é doença pré-existente. Exatamente. Precisa da sua ciência. Então, se você tem uma doença pré-existente ou está em tratamento da mesma, você não pode trocar de plano de saúde, José. Na Maktub pode, né, João? Se você tem uma doença pré-existente ou está em tratamento da mesma, você tem que tomar muito cuidado numa troca de plano de saúde. A Maktub Seguros tem todo o conhecimento necessário, mesmo que você esteja em tratamento e tenha uma doença séria, nós conseguimos conduzir você com segurança, não é, José? Exatamente, que é uma... isso é até um produto que só a gente tinha até pouco. Agora todo mundo já está copiando, que é o Plano Step, né, João? Exatamente, criado aqui no seio da Maktub Seguros. Mas cuidado, cuidado. Corretor Y aí do mercado, pseudo corretor falando para você, olha, pode trocar, não tem problema nenhum. Cuidado, cuidado. Vou contar uma história. É muito muito alto. triste, cara. Eu vou contar uma história. Isso aconteceu, olha, não tem 2 anos, José. Um vendedor meu marcou uma reunião com o senhor Alberto, tá? Interessado numa consultoria. Maravilha, fizemos uma videocall com o Alberto. Eu já tinha uma anamnese em mãos, porque nós ensinamos os nossos corretores a fazer uma anamnese perfeita. Claro, para se estudar as possibilidades. Exato, para que o cliente não tenha risco e para que ele compre o melhor plano possível para ele, né, José? Nós temos muito orgulho desse trabalho. E começou a videocall, me apresentei, falei primeiro com a Solange, mulher do Alberto, e logo depois o Alberto veio para a câmera para a gente conversar. No ato que eu olhei para ele, ele é amarelo, cara. E eu pensei, o seu Alberto está doente. Pensei comigo. Sempre que nós, aqui da Maktub Seguros, abrimos uma reunião, além de a gente começa falando da nossa estrutura, quem somos nós, 20 anos no mercado, enfim, mas começamos a fazer uma anamnese, uma segunda complementar. Anamnese. Exato. E perguntando sobre os cuidados e a saúde do grupo. E eu falei, senhor Alberto, conta para mim, o senhor está em tratamento? Passou por uma cirurgia nos últimos 5 anos? Ele olhou para Solange, parou, olhou para mim. Eu preciso saber disso, porque é muito importante para saber se o senhor pode ou não pode trocar de plano. Perguntas de segurança. Pasmem. Pasmem. Ele era transplantado.
transplantou o fígado, José. Há menos de 3 anos. Câncer. Tudo, infelizmente. Ataque cardíaco, estente no coração, problemas circulatórios, pressão alta. Daria para trocar esse senhor de plano de saúde? Nesse caso, eu acho difícil. José, a gente vê coisas que a gente não acredita. Ele tinha trocado há menos de 1 ano de plano de saúde. E sabe que o corretor falou para ele? Não fala as doenças que você tem. Pode omitir. Nossa. Tinha lá uma economia, tudo bem, de 5, 6 mil reais por mês. Era uma economia grande. Mas economia nenhuma vale a pena para o cliente correr risco. Isso está errado. Que loucura, né? José. É o dinheiro pelo dinheiro. José. E ainda falou, sabe o que o corretor falou para o cliente? Olha, se você tiver alguma coisa, paga do teu bolso porque você vai ter economia. E o Alberto falou para mim, João, a gente pode trocar de novo, eu já acostumei, eu já entendi. Não, Alberto, eu não vou te vender. Desculpa. Eu não compactuo com isso. Nós aqui da Mactub Seguros não compactuamos com isso. Porque não é o melhor para você. Sempre, né? E eu mostrei para ele, por favor, não faça mais isso. Você tem risco de ir para uma UTI, ficar lá 3, 4, 5 meses e acabar com todo o teu patrimônio e com a tua vida. Isso não é brincadeira, né, José? Não é. Mas pseudos corretores fazem isso. Eu não gosto nem de falar desse tipo de corretor. Eu gosto de acreditar que às vezes é por falta de conhecimento, né? Esse caso não é isso, não tenha dúvida. Infelizmente não. Mas às vezes, né, você pode cair na mão de um corretor que não tem o conhecimento suficiente para te conduzir numa experiência sem problemas. Exato. Mas também tem esse tipo que não tem ética, que faz qualquer coisa pelo dinheiro e não sabe o peso que isso vai trazer para a vida dele, né? Mas eu acho que agora, João, a gente poderia falar então sobre os prazos, o prazo limite para a compra de carências, porque assim, então já cumpri as carências, eu tenho carências para sempre, compradas. Maravilha, José, maravilha. Boa pergunta, excelente pergunta. Se o cliente está no plano atual e se o plano está vigente, maravilha. Ok. Maravilha. Dentro de uma troca de plano de saúde, ele tem toda a cobertura. Acontece em muitos casos, olha, saí da minha empresa. Quanto tempo ele tem para poder fazer essa troca de plano? Isso. 30 dias, no máximo. Caso contrário, passou de 30 dias, já não tem mais compra de carências. Vai iniciar tudo do zero. Tem mais uma coisa muito interessante, né? Imagina o cenário, a pessoa trocou de plano, já está no novo plano e nasceu um filho desse titular. Qual é o prazo que ele tem para entrar no plano sem carência? 30 dias. 30 dias, muito importante. Nasceu seu filho, ou você casou. Sua esposa vai entrar, seu marido vai entrar no seu plano. 30 dias para colocá-los, para incluí-los no plano. 30 dias do dia do nascimento, 30 dias do dia do casamento. Você tem que informar o seu corretor. Muitas vezes você nem lembra mais o nome dele. Esse é o teu perigo, viu, cara? É muito perigoso. Porque o seu corretor, ele tem que ter uma corretora. E a corretora faz toda a movimentação de inclusão, de exclusão, administra perpetuamente o seu contrato. Não é, José? É isso aí. Perfeito. Então, 30 dias é o prazo limite para que você troque de plano de saúde. É isso. Então, num caso extremo, para que você entenda, se você cancelar o seu plano de saúde na operadora que você está hoje, você tem 30 dias após o fim do seu contrato para mudar. Perfeito. O máximo que você pode ficar, aliás, lacuna de cobertura também quebra, né, João? Quebra. É muito simples, pessoal. A sua cobertura, você saiu da empresa, você saiu do plano, passou 30 dias, você vai dar entrada numa nova operadora, não tem compra de carência. Não tem compra de carência. Não tem compra de carência. Isso é muito importante. Falando de compra de carência, acho que abordamos tudo ou tem mais alguma coisa? Acho que a gente já cobriu praticamente tudo sobre carências, compra de carências, o que é, como se compra. Mas tem um ponto que eu vejo muito no mercado, né, quando eu converso com corretores. Por que eles têm tanto medo? Por que os corretores têm tanto medo de lidar com a compra de carências? O medo, ele advém da falta de conhecimento. A falta de conhecimento provoca erros. Quem paga esse erro é você, cliente.
Então o corretor ele tem medo porque ele não sabe das regras, porque ele não tem suporte, porque ele não estuda, porque até então ele não tem uma formação, e isso é muito sério. Nós aqui da Mactub Seguros lidamos com isso de maneira muito fervorosa. Todos os nossos corretores são profundamente treinados para que isso não aconteça. E né, o José? nosso sistema, o nosso processo de implantação Nossa. faz uma análise e uma logística para a troca de plano que contempla tudo. tudo. Não tem nenhuma ponta solta. Não tem nenhuma ponta solta. Agora, o grande problema que eu acho, conversando nas ruas e sabendo de tudo que acontece por aí, é que os corretores, eles não têm a infraestrutura, eles não são ligados a uma corretora. E aí, eles não têm como fazer essa logística de implantação que a gente tem. E isso é que gera medo, né? A falta de conhecimento e ainda mais sabendo que ele não tem ninguém Não tem suporte. Não aonde tem. ele possa recorrer. Aqui na Mactub tem. Aqui tem. Zé, eu quero comentar mais uma coisa e uma confusão que muitos clientes têm. Muitos clientes chamam compra de carência de portabilidade. Olha que interessante, né? Um tema interessante para ser abordado também. Sim. Pessoal, portabilidade não tem nada a ver com compra de carências. Falando da Agência Nacional de Saúde, aliás, acabamos de gravar hoje ainda, né? Gravamos hoje um vídeo da Agência Nacional de Saúde. É verdade, acabou agora. Perfeito, até vou pedir para colocar o link aqui, pessoal. Falando de portabilidade, pessoal, não tem nada a ver com compra de carências. Portabilidade é uma configuração criada pela Agência Nacional de Saúde. Por quê e para quê? Imagina o seguinte cenário. A pessoa tem uma doença pré-existente. Perfeito? Ela está pagando caro demais no plano atual. Ela Não tem mais como pagar. precisa sair do plano. Porém, ela não pode ficar 2 anos sem atendimento para a doença dela. Então, a Agência Nacional de Saúde criou a portabilidade. E o que é? Ela obriga as operadoras a aceitarem essa pessoa. Então, há uma portabilidade mesmo de carências. Ela já cumpriu as carências aqui. Ela porta essa cobertura para um novo plano e ela entra completamente sem carências. Exatamente, é um portal da ANS só para isso. Aonde a pessoa coloca lá todos os dados dela, o tipo de plano, e a própria agência dá para ela as opções de mercado em várias operadoras para ela escolher, com valores e tudo. Esse, na minha humilde opinião, é o único erro da Agência Nacional de Saúde, porque depois que ele coloca qual é o operador e os dados, ele passa a escolher a cobertura que ele quer. Vai aparecer as operadoras compatíveis com o plano dele. Só que o cliente, ele não tem o conhecimento necessário para escolher. Exatamente. É muito arriscado. E você sabe, esse tipo de portabilidade não é comercial. Não. Corretor não pode fazer isso. Isso. Nós ajudamos muitos clientes a fazer isso, porque nós os compadecemos. Exatamente, porque ele fala, mas como é que eu vou saber o que eu esse faço? plano oferece? Mas o que é esse plano? Eu estou escolhendo um plano, eu preciso de atendimento nacional, e se eu escolher regional? É uma bagunça. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde, melhore esse sistema, por favor. Ajude melhor os nossos clientes. Então, nós ajudamos muita gente nesse sentido, e não ganhamos nada por isso. Ganhamos sim. O cliente ser direcionado por um plano melhor e não seguro. Não tenha dúvida. E é um cliente que acaba trazendo indicação e você acaba José. Ganhando por outro lado. Muito, José. Um trabalho bem feito sempre traz frutos. Sim. Não precisa ser dinheiro naquela hora. Não. Ninguém que planta morango vai colher abacaxi, né, José? Não. Vai colher quiabo, pô. É isso. Acho que falamos sobre carências quase tudo, correto? Pelo menos assim, eu agora não me lembro de nada, mas também a gente está fazendo vídeo o tempo todo. Dia. Surgiu alguma coisa na ANS nova, a gente promete que o nosso canal vai trazer na hora tudo que acontecer de novo nesse mercado. Pessoal, acho que é isso por hoje, não é, José? É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam no canal também. São conteúdos importantes. Pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem, porque quando você se inscreve, você vai receber notificações de conteúdos novos. Então, é isso. Compartilhem. Né? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até.